Fala aí! Eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre leis de Kirchhoff para corrente alternada. Bora lá? Bom, vamos ler isso aqui, ó. Verifique circuito abaixo. A gente tem um circuito aqui, 10, fase 0, 5 ohms, J4 ohms, uma fonte aqui com 4I, J2 ohms, menos J2,5 ohms, a corrente I, e aí ele pergunta, encontre a corrente I. E aí, como que a gente faz para resolver esse modelo de exercício em corrente alternada? Vamos lá? Bom, para a gente fazer isso, a gente precisa usar as nossas tradicionais leis de Kirchhoff, só que elas precisam ser aplicadas para corrente alternada. E aí, para isso, a gente tem que seguir um passo a passo. E esse passo a passo diz que o nosso primeiro passo é trazer o circuito todo para o domínio da frequência, beleza? Então a gente tem lá o nosso circuito e ele tem que passar todo ele para o domínio da frequência. Depois a gente vai utilizar as técnicas conhecidas. Análise nodal, lei dos nós, análise de malhas e, por último, a gente precisa o quê? Voltar com ele todo para o domínio do tempo. Então, em corrente alternada, a gente precisa seguir esse passo a passo aqui para resolver os exercícios, beleza? Então, vamos lá resolver o nosso exercício proposto. Ele deu aqui, certo? E a gente precisa fazer a análise de nós e de malhas. Então, primeiro, quantos nós a gente tem? Primeiro de tudo, a gente tem aqui um nó de terra aqui, certo? A gente tem um nó de terra aqui embaixo. A gente tem o nosso primeiro nó aqui. E isso tudo aqui pode ser considerado como um mesmo nó, né? Certo? Então, a gente tem basicamente o que aí? A gente tem basicamente dois o quê? Nós, né? Então, dois nós. Agora, quantas malhas a gente tem aqui dentro, né? Vamos analisar. A gente tem a nossa primeira malha aqui. A gente tem a segunda malha e o quê? A terceira malha. Então, a gente tem 3 malhas. E aí a gente vai pensar, a gente tem 2 nós e 3 malhas para fazer a análise. Então, como na análise nodal a gente tem menos, a gente vai precisar detalhar menos, é melhor a gente começar pela análise nodal. Então, se a gente for analisar primeiro os nós, a gente vai ver que a gente precisa fazer uma expressão para o primeiro nó e uma expressão para o segundo nó. Para isso, a gente precisa ir anotando quais são as correntes que estão passando aqui dentro. Então, a gente pode anotar aqui a gente tem uma I1, certo? Aqui uma certa I2. Para cá a gente tem subindo, né, S4I e para cá a gente tem I3. Se a gente analisar também os pontos de tensão, aqui a gente vai ter uma tensão V1, certo? E aqui V2 nesse nó aqui. Beleza? Então, aqui no nó de terra, essa tensão é 0. Então, vamos começar primeiro pelo nó. O primeiro nó, ele está entrando I1, certo? E está saindo dele o quê? I2 mais I. Que I aqui já é a própria corrente que ele quer descobrir, lá do nosso enunciado. Então, aqui a gente vai ter I1 igual a I mais o quê? I2. Já no segundo nó, que é isso tudo aqui, ele está entrando I2 e 4I e está saindo I3. Então a gente vai ter I2 mais 4I igual a I3. Agora, a gente precisa pegar essas correntes e colocar em função da tensão. E aí, para isso, a gente usa lei de Ohm. Então a gente usa o quê? U igual a RI ou V igual a RI, certo? Então, vamos ter que usar a lei de Ohm. Dessa forma, a gente vê que I é igual a tensão dividido pela resistência. Então, vamos calcular primeiro o I1. Quem vai ser I1 aqui? O I1 aqui no circuito, ele vai ser a tensão por onde passa aqui essa resistência 5. Ó. I1 está passando por aqui. Então, ela está saindo aqui de 10,0 indo até V1. Então, ela é 10 fasor 0 menos V1, que é onde está tendo o espaço que está tendo essa queda de tensão,
isso tudo dividido pela resistência, que aí no caso é 5 ohms. Então agora a gente precisa achar I. Então vamos achar I. O I, ele está aqui, certo? Passando entre V1 e 0. Então V1 menos 0 é o próprio V1. Por que 0? Porque está indo aqui até aqui, ó. Aqui é o ponto de tensão 0, porque é fio de terra. Então, está passando por aqui e tem uma resistência de menos J 2,5. Então, é menos isso tudo dividido por menos J 2,5. Certo? A gente tem também aqui I2, e aí o I2 aqui ele está passando no J4, e ele está indo de V1 para V2. Então, é V1 menos V2, isso daí dividido por J4. E por último, a gente tem o I3, certo? Que o I3, ele está passando aqui, ó, no J2, e ele vai de V2 para 0, então é a tensão de V2. Dessa forma, isso tudo dividido por J2. Agora que a gente tem isso tudo aqui, a gente pega essas expressões e substitui aqui dentro. Substituindo aí dentro, a gente vai chegar nesse sisteminha aqui, bem horroroso. E aí, esse sisteminha aqui, ele diz, basicamente, que a gente pegou as nossas expressões nodais e substituiu aqui pelo que a gente achou fazendo a análise da lei de Ohm. Quando a gente for resolver esse sisteminha aqui, a gente vai ver que a tensão V1 vai ser igual a 5,55 e aí 56,31 graus, certo? E aí a corrente, que é o que a gente quer descobrir, ela vai ser V1 dividido por menos J2,5. E isso daqui vai dar pra gente o quê? V1 é 5,5, 56,31. E aí a gente tem que passar esse J menos J2,5 para polar. Então é 2,5 menos 90. E aí quando a gente for resolver matematicamente isso, né? Quando a gente for trabalhar com soma, lembra que a gente tem que usar os fasores na forma retangular e multiplicação e divisão na forma polar. E quando a gente for passar essa forma retangular para polar, quando a gente tem, por exemplo, aqui 0 no ângulo, a gente já pode passar direto para a forma real. E quando a gente tem 90, a gente já sabe que é imaginário. E menos 90 é quando a gente tem menos aqui o imaginário. Então, já botei menos 90 aqui porque eu vi que é menos o imaginário. Então, é módulo que é 2,5, menos 90 por ser o imaginário. E aí a corrente aqui vai ficar, então, igual a 2,22. Esses ângulos aqui, a gente vai ter que diminuir eles, então 56,31 menos 90, na verdade o menos vai virar mais, e isso daqui vai dar pra gente 146,31. Isso tudo em amperes. Beleza? Então, basicamente, esse daí vai ser o valor da nossa corrente. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!